bom, meus queridos? Então, vamos bater nosso papo sobre modelagem de sistemas de informação. A gente vai conversar nesse vídeo inicialmente sobre documentação de processos. A partezinha de processo, o que é uma modelagem de processos? Entender o que é a parte do macro, né? A parte da atividade, do processo em si, a parte da tarefa. Mas são conceitos bem iniciais e bem básicos. Todos para dar início as partes de modelagem, que nós temos fluxogramas, BPMN e assim vai, ok? Então, aproveite e dá uma curtida nesse vídeo, se inscreve aí no canal. E, se tu quer saber mais, continua ligado ao vídeo. Como eu falei na abertura, meus queridos, a gente vai conversar sobre modelagem de processos. Bem como eu disse, são conceitos bem iniciais sobre modelagem de processos. Porque modelagem de processos, assim, ó, é muito grande. A gente pode tratar de processos em software, sobre adaptação de processos e assim vai longe. Não vou nem puxar para esse lado, tá? Mas o primeiro ponto dentro da modelagem de um processo é a elaboração de um diagrama ou um mapa do processo do nosso negócio, né? Que está junto com a documentação, que ele irá descrever quais pontos. Olhem só, ele descreve as propriedades, suas características do processo, identifica atividades realizadas e identifica as informações que fluem entre as nossas atividades, certo? Quais são os benefícios? Dentre os principais benefícios nós temos a comunicação, que melhora a comunicação, facilita a visualização, que nós temos o entendimento de como que é o nosso processo, porque muitas empresas não sabem nem como que é o seu processo. Pessoal, isso serve para organizações pequenas, médias e grandes. Tem que ter um entendimento de como que é o processo. Tem que ter um mapeamento do processo. Porque uma empresa é feita de processos, né? E de pessoas, ok? E daí entra junto com isso da parte de gerenciamento. Que tem muitos vídeos aí no canal para vocês verem. Então vamos lá. Ajuda também entendimento do que deve ser feito, sem contar que auxilia a identificação de quem deve fazer o quê. O seu papel, né? Entre a base da documentação. E aí, dentro de processo, quando a gente fala em processo, a gente tem uma estrutura normal que a gente trata em processos, que vem lá desde o topo até a parte mais basicazinha. A parte mais alta é o que a gente chama de macroprocesso, ou seja, olhem só, essa operação tem um impacto significativo na forma como a organização funciona. Isso é o nosso macroprocesso, tá lá no nosso topo. Depois a gente baixa um pouquinho, que é o que é um processo, que nada mais são que o conjunto de atividades relacionadas e sequenciais que recebem, olhem só, entradas, agrega valor e produz saídas. Isso é um processo, início, meio e fim, sequencial, né? Porque não pode ser caótico, senão não é um processo. E aí abaixo do processo a gente tem a separação em atividades. Então uma atividade ajuda a definir um processo. Então, olha só, atividade são as coisas que ocorrem no processo, geralmente realizadas por uma pessoa ou um departamento. Então, a realização de uma atividade que vai fazer parte de um processo. E aí, para quebrar, para diminuir a nossa granularidade, lá embaixo, tá? É a parte mais específica, conhecida como tarefa. Ou seja, é a especificação da atividade. É o menor esforço dentro de um processo. Então, eu vou ter uma tarefa para realizar uma atividade que faz parte de um processo, que faz parte de um macroprocesso, que é o conjunto total. Dentro disso, vocês podem fazer a decomposição. Bottom-up ou top-down. Top-down a gente fala de cima para baixo, ou bottom-up de baixo para cima. Para tentar melhor identificar e facilitar. Tá, vocês estão lá em cima. Vocês sabem como que é o funcionamento geral da empresa. Ótimo. Vamos separá-las agora em processos. Diminui um pouquinho. Depois em atividades, depois em tarefas. Bah, Wagner, eu não sei como funciona o todo. Ou eu quero chegar ao todo. Tá, então vamos lá. A parte mais básica. O que cada um faz diariamente. Tarefa. Depois as atividades dele dentro do processo. Depois o processo e depois o macroprocesso. E assim a gente vai construindo. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo. Um top-down. Nós temos lá, produzir produtos sobre encomenda. É o nosso macroprocesso, nossa organização. E nós vamos separar no nosso processo, que é efetivar os pedidos, fazer o início, né? Planejar a produção, produzir o produto e entregar o produto. Ok, é a nossa linha, né?
Então nós temos do início ao fim. E aí nós vamos quebrar. Efetivar o pedido. Bom, precisamos do cadastro do cliente. Depois, registra o pedido, gera a operação, envia para o outro processo, né? De produção, PCP. E aí a gente quebra num menorzinho ainda. Tarefas. Então quebra, cadastrar o cliente. Quais tarefas nós necessitamos realizar para cadastrar o nosso cliente? Solicitar os dados e registrar o cliente. Então aí fecha toda a nossa estrutura de um processo. E dentro das modelagens de processo, para sequenciar as atividades desenvolvidas, a gente tem e pode aplicar algumas técnicas, como entrevistas, questionários, reuniões, observações de campo, análise de documentação existente e análise de sistema. Como eu disse, são os conceitos bem básicos e bem iniciais para vocês entenderem o que é um processo e como tu faz o mapeamento de um processo. Tanto é que nos 2 vídeos anteriores a gente falou sobre brainstorming e brainwriting, que servem para a gente fazer esses levantamentos daqui. Tá? Ah, não entende? Não sabemos como funciona? Vamos lá, vamos fazer um brainwriting, vamos fazer um brainstorming, para começar a gerar e elaborar o nosso processo, ok? Para começar a modelar ele. Então, como disse, eram os conceitos iniciais, espero que vocês tenham entendido esses conceitos bem básicos. Se vocês não entenderam, coloquem aí nos comentários, ok? E para ti que ainda não curtiu esse vídeo, vira o celular aí, né? Dá um curtir, desce a telinha do computador, dá um curtir, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações. E lembre do ponto mais importante, que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até o próximo vídeo.